viúva com menos de quantos anos? 60. Aí chegou a irmãzinha da igreja, estou viúva. Irmã, você tem quantos anos? Eu tenho 59. Aí, irmã, pela Bíblia eu não posso te ajudar. Esse é o primeiro critério. Está escrito aí, primeiro critério. Mas quem que vai me ajudar, pastor? Você tem parente? Tem, procura os seus. Os seus é crente? É, eles têm obrigação de ajudar. E se eles não te ajudarem, eu disciplino eles. Está escrito aí, eu não estou dando esse negócio errado. Eu acabei de ler o 8, estou no 9. É pior do que o infiel. Aí vai dizer, bom, tem que ser com menos de 60 anos? Não, tem que ser com 60 anos. Segundo, quantas vezes casado? Quantas vezes casado? Quantas vezes viúva? Hã? Uma. Se está na segunda vez, você não tem que ajudar. Um único casamento. 3. Tendo testemunho de boas. Vem cá, irmã, você tem testemunho de boas obras? Você quando estava casado e tinha condição financeira, seu marido te sustentava, te mantia. Você tem bom testemunho de boas obras? 4. Se criou os filhos. Vem cá, irmã, como é que é a criação dos seus filhos? Eles obedecem ao Senhor? Você tem ensinado a palavra para eles? Vai perto ou não vai? Agora não tem mais. Se exercitou o que? Hospitalidade. 5. 6. Se lavou os pés do santo. 7. Se socorreu os aflitos. Se socorreu os aflitos quando tinha condição, você ajudou. 9. Se praticou toda boa obra. O critério, irmão, critério para você ajudar uma viúva. Aí sim, aí você pode tirar do cofre da igreja, dos dízimos, das ofertas e ajudar. Olha o verso de número 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorre-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que verdadeiramente são viúvas. Quem é responsável pela família? A igreja? Cadê o amor que você prega? Eu vou ter que virar para ele e perguntar: vem cá, irmão, o parente é seu, esposa é sua, filho é seu. Você quer que a igreja sustenta só porque você devolveu o dízimo e acha que eu tenho que usar o dízimo agora para fazer isso? Isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, quando você fazer isso, e eu vou analisar os critérios e devo fazer também. O problema é que vocês estão sobrecarregando, deixando toda a responsabilidade para a igreja e não estão fazendo a parte de vocês. Vocês são pior do que os infiéis. Aqui em Atos 6, agora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição de água. Aqui era sobre o qual que era vendido as propriedades. Isso aí, a igreja deveria fazer. Ele não está negando o serviço, não sei se vocês entenderam. Ele não está negando o serviço. Ele está negando aí é o que? A igreja está sendo sobrecarregada enquanto os parentes mesmo não querem fazer. O problema da igreja lá em Atos capítulo 16 era que entrava recurso, mas na hora da distribuição, os que eram verdadeiramente as viúvas judias, elas eram o quê? Colocadas como prioridade. E as outras que eram judeus, gregos de origem grega, misturados, ficavam em segundo plano. Aí ele falou: não, faz o seguinte, escolha entre vocês quem? Entre vocês hebreias, gregas, 7 varões gregos. E eles vão administrar esse negócio aí. Entende? Então, irmãos, a verdadeira religião para Deus é essa daqui, ó. Tiago capítulo 1 e o verso 27. Meu Deus do céu, nada da minha aula de hoje. 1:27. A religião pura,
imaculada para Deus, o Pai, é essa. Qual? Tiago 1, 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e assim mesmo guardar-se. A verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas nas suas tribulações. Isso é dever. É dever da igreja. Se a igreja vai fazer escutismo, ok, faça. Vai fazer com as ofertas, faça. Tem que entender o seguinte: há um critério lá que Paulo colocou para as verdadeiras viúvas. Tá? Porque qual é a ideia aqui? A ideia é: se ela não tem marido para sustentar dela, a igreja tem que fazer o quê? Ajudar. Ajudar se os parentes não têm condição de fazer. Se o camarada é órfão, se é órfão, ele não tem alguém para tomar conta dele. Então a igreja deve fazer o quê? Ajudar esse órfão. Porque naquela época tinha muitos órfãos, irmão. Havia muito martírio de cristãos. Cristãos morriam. Havia muito mártires cristãos. E os filhos ficavam lá jogados. Então o que eles falaram? Não, faz o seguinte: pode ir para a arena, pode morrer, pode ser crucificado, pode ser atacado fogo, pode ir, os seus cuidariam. E eles iam tranquilo, porque sabiam que os filhos iriam ser cuidados. Há um contexto histórico aqui. Amém, irmãos? E pastor, parece ser uma coisa assim bem contraditória, porque, por exemplo, a gente conversa com um irmão, vive há anos com ele, e de repente percebe que ele está passando uma necessidade. E a igreja é rica nisso, muito tem dinheiro, e não tem essa obrigação de ajudar o irmão. Mas aonde tu não tem obrigação de ajudar? Aonde que eu disse que ela não tem obrigação de ajudar? A verdadeira religião é essa: qual? Ajudar os órfãos e as viúvas. O que eu disse foi o que Paulo falou, que o pastor, está escrevendo para o pastor, aquela carta para pastor, o pastor tem que analisar se aquela viúva é verdadeiramente viúva. Viúva é acima de 60 anos, ela ainda pode casar e continuar a vida dela. Vem cá. Ela tem mais de 50 anos? Tem. Mas ela ajudou as pessoas? Ela socorreu as pessoas? Os filhos dela, como é que está sendo criado? Ela tem bons testemunhos? Ela foi hospitaleira? Tem critérios. Senão qualquer um pode chegar e vir para a igreja: olha, pastor, eu vim aqui estou sobre uva, estou precisando de uns 6 meses de cesta básica aí. Aí a pessoa vem para a igreja, não por Cristo, vem por causa de quê? É o que as igrejas católicas e centros espíritas fazem, caridade. É isso? Fala. Contexto de João 1, 1 Epístola de João 1, versículo 3. Se você diz que vê os seus irmãos padecer necessidade, você não faz nada, lê. É 12. 2:12. Ou 3:12. 3:16. Conhecemos o amor nosso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar sua vida pelos irmãos. Quem for estiver bem no mundo e vendo seu irmão necessitado de encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Sim. É o que Paulo está falando. Vocês não pegaram o contexto de Paulo aqui ainda. Vocês não entenderam isso aqui. Ó, Timóteo, pressão 5:8. Essa é a base. Timóteo diz que Paulo fala bem assim para Timóteo: Timóteo, olha, as pessoas estão sobrecarregando a igreja com as suas viúvas, com os seus órfãos, estão sobrecarregando a igreja, e eles mesmos não estão fazendo nada. E eles dizem que amam a Deus, mas como que ele ama a Deus se ele está negando ajudas da sua própria família? Lembra-me, 5:8. Mas se alguém não tem cuidado Dos seus, o que é os seus? Da família. Esse texto aí está falando: se eu tendo condição financeira vejo que os meus irmãos estão padecendo necessidade e fecho meu coração e não ajudo, o texto diz: você é pior do que o infiel. Porque hoje está o amor nessas coisas. Mas o problema é que nós fazemos o quê? Nós terceirizamos para a igreja. Não, eu não vou te ajudar não, vou dar o endereço da casa do pastor, pode ir lá que
já deu dízimo esse mês, ele vai te ajudar. Terceirizamos. Se você não ajuda da sua casa, vai ajudar os seus irmãos da igreja. Ajuda também. Entendeu? Sim. 5:8, vai, lê de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e o pior É pior do que o fiel, então o amor de Deus nele. Entendeu? Os seus, ele quer dizer comunhão, irmãos aqui seus em Cristo? com irmãos da igreja. Ah, tá. É parente. Não, porque logo depois, como família, o versículo diz como família. Os seus e alguma coisa como família. Entendeu? É Então, pior. tem cuidado dos seus e da sua família. Então. Isso aí, os seus da minha casa, da minha família. O resto. Sim, entendi. Entendeu, mano? Não entendeu. Vamos lá. Qual é a dificuldade aqui? Vamos lá. É que eu não penso nem, tipo assim, uma pessoa que é da minha família. Eu penso a igreja em si. O irmão ele está ali, entendeu? E a igreja percebe que ele está passando por necessidade. E não ajudar ele, em questão dízimos ou ofertas, sabe? Não, mas por que a É igreja vai obrigação. ajudar? Ela tem que ajudar, ela tem que ter boas obras. obrigação dele. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Ela tem que demonstrar o amor dela pelas obras. O que Tiago falou. Não adianta você falar que você tem fé, mas você não tem obras. Agora, o que eu coloquei aqui relacionado, eu não sei o que está agarrando. Não sei o que eu falei. Eu entendi. Se alguém da minha família, nós somos em 6 irmãs, uma delas está passando necessidade, eu tenho que ajudar a família, ajudar E as não- 6 são da mesma igreja. da mesma igreja. Eu não posso vir na igreja e pedir. Eu tenho que ajudar as minhas irmãs ou eu mesmo fazer uma cesta e dar para ela. Por que eu vou vir na igreja? Se eu posso ajudar. Você deve ver meu, cuidar dos meus. É isso que a palavra Você diz. demonstrou o seu amor. Aí você pode sim procurar a sua igreja e comunicar à igreja essas necessidades, mas depois que você fez a sua Parte. parte, é Eles não isso. querem fazer a parte deles e querem que a igreja faça. É isso que está acontecendo no tempo de Paulo. Eles não estavam fazendo, mas queriam que a igreja fizesse. Eles não Porque a ideia demonstraram- deles era: eu já estou dizimando, eu já estou ofertando a igreja, então. Aí depois fala assim, a igreja não tem amor, mas ele não teve amor primeiro de ajudar. Isso. Entendeu? Mas aí a gente está falando. Um fato que aconteceu. Vamos lá. Tá vendo lá? As páginas. Bom? Aí, as páginas. Fala. Dentro mesmo da igreja estava passando por necessidade, o irmão publicamente falou que a igreja não é obrigada a ajudar ele. Pode, você vai, concorda? Então, a primeira igreja que deve ajudar é a igreja eu. Se eu não fizer, aí tem a segunda, que é o quê? A instituição. Então a igreja, a instituição tem que ajudar? Tem, mas primeiramente quem tem que ajudar? Sou eu. A gente tem que parar de terceirizar para a igreja fazer, porque nós já demos o dízimo e as ofertas. É isso que é errado, é isso que eu estou falando. Entende? É terceirizar para a igreja fazer, porque eu já dei meu dízimo. Eu já levei esse mês 5 cestas básicas para a igreja. Pode ir lá e pedir ao pastor. Calma aí. Pedir o pastor, vai lá pedir o pastor. Por quê? Porque eu já dei 5 cestas básicas. Você já fez minha parte. A pessoa vem até você, necessitada, é o que você faz? Não, eu já dei. E muitos, às Então, vezes, se você já deu, você não tem que administrar mais nada. Você deu, eu faço o que eu quiser com o que você me deu. Não tem mais administração nenhuma. Desde o momento que eu te dou isso daqui, você não tem mais administração. Eu não tenho mais administração nenhuma sobre isso. Entende? Você devolveu, acabou. É a igreja que vai administrar. Se é bem ou mal, mas é ela. Você não devolveu? Beleza, então? Ali o que tem que ter nos dias nós tínhamos critérios, né? Para saber se aquela pessoa realmente tal. Aí tem que ter uma equipe para ter um critério para estar sondando também, porque no mundo atual para promover isso aí. Você sustenta uma família com um cara que é do mundo e a vida recebe aquela coisa de lidar com os netos, gastar com outras coisas. E a igreja, às vezes, precisando juntar os também no terreno, porque assim, a
Por isso que a carta pastoral de Paulo, escrevendo para pastor e como o pastor deve agir, é nesses critérios, na área da administração dos dízimos das ofertas. Aconteceu comigo, uma irmã veio pedir uma cesta, né? E a igreja ajudou. E depois fiquei sabendo que ela trocou todos os alimentos em crack. Aí chegou na igreja como certo, pedindo uma cesta. E demos a cesta para ela. E ela foi lá e trocou tudo em crack. E tinha um monte de filho mudado trocado em pedra. Então é isso que Paulo está falando. Ó, não adianta você querer colher uma coisa, viúva, que quando você tinha condição, você não plantou. Não adianta você querer colher agora, se antes você não foi hospitaleiro, se antes você não tinha bom testemunho, se antes você não fazia caridade, se antes você não socorria as pessoas. Como é que agora você quer? Está entendendo o que Paulo está falando? É igual a contribuição de aposentadoria. É igual a contribuição de aposentadoria. Né? O pessoal às vezes quer receber, mas não contribuiu. É isso aí. Tá? Bom, agarramos esse negócio de dízimo aí. Foi a minha aula todinha esse negócio de dízimo. Bom, mas eu acho que deu para elucidar algumas coisinhas, deu? Eu quero fazer uma pergunta. Concernente o obreiro é digno do seu salário. Mas este obreiro é digno do seu salário, quando o pastor separa ele para ser assalariado, ou quando ele menos que é salário e não. Tipo assim, faz a obra do Senhor, mas não foi o pastor que separou ele para ser digno do salário. O que acontece com isso? O digno do salário que Paulo está escrevendo para Timóteo, para organizar, ele diz o seguinte: olha, você viu que eu parei no verso 16, mas se você ler agora o 17, aí fala assim: ó, vocês estão lembrando das viúvas, vocês estão lembrando lá dos órfãos, mas vocês não podem esquecer de quem? O próximo versículo: do pastor, do obreiro, do presbítero, porque digno é ele do seu salário. Tá? Então, o contexto onde eu parei, mas é só continuar no contexto. Então, o que acontece? É aquele que é separado. Tá? É aquele que está à frente de uma obra. Toda pessoa que está à frente de uma obra, trabalhando à frente de uma obra, ela é digna do seu salário. E o seu salário é proporcional àquilo que a igreja pode dar. Independente se for congregação ou só sede, essas coisas assim. O que acontece é que nós temos a sede, tem várias congregações. Isso. E o que os pastores costumam fazer? Tem um pastor presidente, né? Isso, de toda a congregação, que ele é digno do salário, vamos botar assim. E os demais pastores que regem uma congregação? Aí tem o primeiro e tem o segundo. O primeiro costuma receber um salário, o segundo costuma receber meio salário. Esse que rege a congregação. Na igreja ninguém recebe nada. Não, eu sei que tem o presidente e o vice-presidente, né? Certo disso, da sede, vamos colocar assim. Aí abrem as congregações e tem que levar os presbíteros, né? Para reger esses devem sim receber o salário ou todos daquela congregação. À frente da congregação, ele é digno do seu salário. Porque a irmã perguntando é o seguinte: é aqueles que assim mesmo. Aí eu prego aqui, eu prego lá, eu prego aqui, eu prego lá, acabou, eu estou fazendo a obra. Então, se eu digo que o meu salário é nesse sentido? Não, o sentido que Paulo está falando ali nós temos que ver dois contextos. Nós temos o contexto de Atos, capítulo 10, e o contexto aqui de Paulo. Paulo, ele era pastor local? Ele era pastor local? Não, ele era pastor o quê? Itinerante, ele rodava para as igrejas. E essa igreja mantinha ele, pagava ele. Exceto a igreja de Corinto. Corinto não vou te pagar nada não, ele realmente não pagou não. Mas existe o pastor local. Então, todos dois é digno do seu salário. É digno do seu salário. O que é salário? É uma recompensa de um trabalho que foi feito. Então pode ser um trabalho local, como pode ser um trabalho itinerante. Entende? Eu prego há 20 anos, eu nunca comprei para pregar. Eu sempre pergunto: como você dá uma oferta? Às vezes tem que fazer um trabalho na igreja. Eu trabalho o quê? Uma campanha de 7 terça-feira. Eu vou ter um compromisso 7 terça-feira. Então, calma aí, vamos acordar uma ajuda aqui de combustível. Eu tenho família também, entende? É um trabalho que eu estou prestando como um dom que Deus me deu e eu preciso de uma. Porque isso vai trazer um retorno também para a igreja. Não, só complementei. Entendeu? Mas não perca, a próxima matéria vai ser teologia do obreiro, vocês vão apanhar muito isso daí. Apanhar mesmo. Amém, irmãos? Meu Deus do céu, foi minha aula todinha isso daqui. Então nós falamos aí sobre o dízimo. Então o dízimo não é dar,
dízimo não é pagar, dízimo é devolver. Tá? Porque se você não devolve, é ladrão. Gente, agarrei. Outra coisa importante. Então, Abraão, ele é esse que tem essa primícia da primeira pessoa que dizimou. Mas nós vimos que não foi ele o primeiro. Primeiro foi Adão, depois foi Caim e agora o Abraão. Bom, mas eu quero mostrar o seguinte. E hoje, você precisa dar o dízimo? O dízimo está em vigor hoje? Você tem base no Novo Testamento para o dízimo estar em vigor? Quais? Como é que você leu, Timóteo? Quando Paulo os fala. pecadores dos fariseus, eles dão o dízimo do Deveis fazer essas coisas, né? Mateus 23. Só que o problema é o seguinte: ali ainda está tudo a lei. Ele está debaixo da dispensação da lei, ele está obedecendo a lei, está cumprindo a lei, está mandando. Vocês devem fazer essas coisas. Então ele não está indo contra o dízimo, ele está mandando, vocês devem fazer essas coisas. Aí ele vai para a cruz. Só que ele antes de ir para a cruz, ele diz: vou fazer o quê? Uma nova aliança. Vou fazer uma nova aliança. Você vai fazer uma nova, a velha acabou. Aí a nova aliança tem dízimo. Novo Testamento, você vê alguns dos apóstolos, você vê Paulo escrevendo sobre dízimo. Dízimo? Ele fala sobre oferta. Ele fala sobre coleta para ajudar os necessitados. Ele fala que você, na oferta, você ganha proporcional àquilo que você dá voluntariamente, de coração. E dízimo. Pega isso, aprende isso. Voltamos de novo para Abraão e eu vou finalizar com o negócio de Abraão. Eu tinha que entrar em Jacó, onde eu estou mexendo de novo, lá atrás. Presta atenção. Abraão deu um dízimo para quem? Melquisedeque. Melquisedeque, ele era sacerdote, sim ou não? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso significa que existia vários sacerdotes, mas somente ele era do Deus Altíssimo. As outras pessoas davam também os seus dízimos ao sacerdote. Expliquei isso já para vocês. Então Melquisedeque, ele é sacerdote. Não tem origem, não sabemos o nome do pai, o nome da mãe, quantos anos tinha, quantos anos morreu. Só sabemos em Hebreus capítulo 7 que ele era da cidade de Salém, que futuramente vai se tornar Jerusalém. E uma coisa importante que diz lá, que ele era semelhante, ou não está escrito lá? Hebreus 7:3. Ele era semelhante a quem? A Jesus, a Cristo. Ele era semelhante. Ele era semelhante a Cristo. A pergunta agora é: em que Cristo é semelhante a Melquisedeque? Fácil ficou. Sim, ele permanece sacerdote eternamente. Então ele é semelhante a Cristo em que há sacerdotal. Porque o que Cristo está fazendo hoje após a sua ressurreição? Ele está agindo como que um intercessor. Ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Agora entenda o que eu vou falar. Para ser rei, tinha que ser da tribo de Judá, que vem da tribo de Judá, veio quem? Davi. Davi veio da tribo de Judá. Jesus veio de que tribo? De Judá, porque ele é rei, certo? Ele é rei, ok. E para ser sacerdote, tem que vir de que tribo? Hã? Ué, e Jesus é sacerdote? É ou não? É. Mas como que ele pode ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Por honra? Pega isso é importante.
Simples, vamos lá? Quando você lê Salmo 110, verso 1, lá tem uma profecia que Deus fala através de Davi, dizendo, falando a respeito de Cristo: Tu és sacerdote eterno. Agora o que diz lá agora? Ordem de Melquisedeque. Ordem. Ele não vem da ordem de Arão. A ordem de Arão veio da onde? Da tribo de Levi. Ele é sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. E o sacerdócio de Melquisedeque acabou? Sim ou não, irmãos? Não. Ele acabou de ler: o seu sacerdócio é eternamente. Quem achou o Salmo 110? Vai. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Olha que lindo, a visão de Davi. Jesus até usa essa expressão. Olha o que Davi está vendo. Davi está vendo dois senhores. Um Senhor que é Deus disse ao outro Senhor que está chegando após a ressurreição no céu. Disse meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo das plantas dos seus. Ele está vendo dois senhores. Olha só, aí já não sei como que os judeus não conseguem ver isso. Jesus faz essa pergunta lá. Jesus faz essa pergunta lá para os fariseus. Vem cá, eu vou responder a vocês com qual autoridade eu faço essas coisas, mas se vocês me responderam uma coisa, eles não tinham resposta. Volta aqui, irmãos, rapidinho. Então, continua lendo. 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos. 3. Apresenta-te e... Verso 4, vai. O 4. Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é que consagrou Jesus a sacerdote? Na verdade, assume o sacerdote. Quem? Deus. Ok? Mas por qual ordem? De Melquisedeque, esse homem que aparece na Bíblia só para isso. Só para isso. Só para isso. Isso o quê? Mostrar que Jesus, ele veio desta ordem sacerdotal. Qual? A ordem do sacerdote altíssimo. Quem? Melquisedeque. Então presta atenção. Sacerdote tem duas funções. Qual é a função do sacerdote? Duas, importante. Primeira, interceder pelo povo. Segunda, receber os... pegou ou não? Duas funções. Uma, o sacerdote tem que interceder pelo povo. Em retribuição, o que o povo faz? O sacerdote. O dízimo. Foi isso que o Melquisedeque foi lá. O Melquisedeque foi lá abençoar Abraão. E em troca, o que Abraão fez? Deu a ele o dízimo. A pergunta é: por que eu quero Jesus como sumo sacerdote só para ele interceder por mim? Jesus, interceda por mim diante do Pai. Aí Deus falou: não, estou intercedendo, mas meus filhos estão na terra passando fome. E eu vou fazer sua parte também. Né? Se você me tem como sacerdote, eu vou fazer sua parte. Então. Qual é a minha parte? Devolvo o dízimo. Para quem? Porque eu coloquei liderança na frente da minha igreja. Então o dízimo ainda está em vigor porque o sacerdócio está em vigor. Pegou isso ou não? O dízimo está em vigor porque o sacerdócio está em vigor. O sacerdócio de Arão acabou, sim ou não? Acabou. O sacerdócio de Arão acabou. Mas o sacerdócio de Cristo ainda está em vigor. E se está em vigor, ele tem duas coisas a fazer, o sacerdote. Uma é abençoar o povo, interceder. Segunda, receber o dízimo. Quem é que recebeu o dízimo? O sacerdote. O problema é que nós queremos Jesus só para interceder por nós, mas na hora de devolver o dízimo, não. Aí o sacerdócio vai estar com os pastores.
Sim. Cristo é o sumo sacerdote e os pastores são os sacerdotes. É o que Pedro diz. Nós somos o que? Sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, mas existe algum sacerdócio que tem autoridade mais do que os outros. São a liderança da igreja. Pegou isso, irmãos? Então aí quando eles falam por causa disso, porque não tem os levitas mais. Porque não é mais um levita, um tribo capô, e é verdade, é verdade. Só que tem que entender que o meu sacerdote hoje não vem de Arão, vem de quem? De Cristo. E o de Cristo vem de quem? Melquisedeque. E o sacerdócio dele ainda está em vigor. E isso está no Novo Testamento, aos Hebreus, tá? Você sabe que não tem Novo Testamento? Não. Nossa, tem que usar isso aqui, por isso que eu voltei, que você tem que pegar esse detalhe aqui. Amém, irmãos? Vamos para o intervalo. Fechou o negócio de dízimo? Pode saber que a gente tem. Tá? Então o dízimo é isso daí. Olha, eu finalizo agora, a gente vai para o intervalo o seguinte. José, olha só que interessante. O texto vai falar sobre José. José, ele fez o seguinte: quando todo mundo no Egito tinha os seus celeiros cheios, daquele tempo das 7 vacas magras, o Egito estava cheio de trigo, mas os povos ao redor estavam o quê? Passando fome. O que os povos ao redor fizeram? O texto vai dizer que eles fizeram o seguinte: eles chegaram para José e venderam o quê? Compraram, acabou o dinheiro, aí trouxeram os gados, acabou os gados, trouxeram o quê? A terra. Falou assim: compra a nossa terra. Aí comprou a terra, aí depois acabou o dinheiro da terra que eles venderam. O que eles fizeram? Chegaram para José e falaram o seguinte: nos compra, seremos seus escravos. Aí José comprou tudo que era deles e eles também. Aí o que José disse para eles? Vamos abrir rapidinho, deixa eu ver no intervalo. Gênesis. Houve também um negócio que Vai lá, você aprendeu lá. Gênesis. Achou aí? 40. Bom, vamos para o intervalo. 47. Você tem aí, ó, vou ter que narrar para você. 47:17. Então trouxeram o seu gado à base de troca. Está escrito aí. Gênesis 47:17. Trouxeram o gado à base